Boa tarde, sejam bem-vindos ao Saúde em Primeiro Lugar, uma rúbrica quinzenal onde abordamos vários temas ligados à saúde. Como é habitual, temos connosco o nosso comentador residente, o médico Dr. Joaquim Couto. Boa tarde, doutor. Boa tarde e boa tarde também aos ouvintes. Hoje o nosso tema é a alimentação. Muito se fala de fazer uma alimentação saudável. O que é ou como se designa uma alimentação saudável? Bem, a questão é uma questão tão vasta que diria até que metade da nossa vida, se não mais, depende da nossa alimentação e, no fundo, da nossa saúde. Mas antes disso, eu queria fazer uma pequena questão prévia para aclarar algumas ideias até que vou desenvolver e para que as pessoas percebam que estamos a fazer uma abordagem diferente daquela que é habitual. Portanto, estamos a fazer uma abordagem naturista, não convencional, da medicina integrativa ou dita alternativa, enfim, são tudo sinónimos, embora a medicina seja só uma, a verdade é que nós temos várias abordagens e podemos olhar para a medicina em geral de vários pontos de vista e de várias abordagens. E no caso particular da alimentação, há muitos estudos científicos sobre esta matéria, todos eles respeitáveis, mas isso permite-nos também ter uma visão mais holística, global, do ser humano inserido no planeta, inserido no seu meio ambiente, ou termos uma abordagem mais restrita, orgânica, do nosso corpo e desinserida um pouco do meio ambiente ou do planeta. É na primeira acessão que eu irei abordar a questão da alimentação. E, respondendo diretamente à questão que coloca, dizia Hipócrates, e com muita razão, que a tua alimentação é a tua saúde. E hoje há um conjunto vasto de autores, e há muita bibliografia sobre isso, que consideram mesmo que, na base geral das principais doenças crónicas do ser humano, na base estão quase sempre envolvidos problemas alimentares entendidos no seu sentido lato. E, portanto, uma alimentação adequada para o ser humano é aquela que conserva a sua saúde e o seu bem-estar, ou até melhor, promove a sua saúde e o seu bem-estar e evita as doenças presentes e as doenças futuras. E neste contexto, se nós recuarmos um pouco na história, 10, 15, 20, 30, 50 mil anos, concluiremos rapidamente que o estilo de vida e a alimentação que temos hoje é muito diferente daquilo que existia há milhares de anos atrás. E também por isso, provavelmente, é que as doenças de agora não são as doenças de outrora. E, simplificando, o que é uma alimentação adequada? É aquilo que deve ser, aquilo com que nos devemos alimentar, sabendo nós que somos um animal omnívoro, ou seja, um animal que se alimenta essencialmente de vegetais e de proteínas animais, seja de peixes, de aves ou de proteínas animais, ou de animais em geral, e que deve ter um equilíbrio emocional adequado, mas no que diz respeito à alimentação, ser conjunta, vegetais, proteínas animais e depois com várias composições. E a alimentação adequada é muito simples de seguir. Ou seja, um bocadinho variada, e também deve-se começar desde cedo a fazer essa alimentação saudável. Claro, portanto, ou seja, para chegar aos 70, 80, 90 anos com uma longevidade grande e com saúde e bem-estar, porque não interessa, ou melhor, interessa, porque estamos cá e tomando ou não tomando medicamentos, a verdade é que é melhor estar vivo do que estar morto, não é? Mas, estando nós, digamos assim, a trabalhar na longevidade do ser humano e dos portugueses em particular, é muito melhor chegar aos 80, 90 ou 100 anos com saúde do que muito doente e carregado com um saco de medicamentos atrás dele. E isso deve começar muito antes. Não é só desde pequenino, é na mãe, é nos progenitores. Porque hoje está provado também com a moderna epigenética de que muito do nosso comportamento e muito dos nossos hábitos e muito das nossas características, além da genética que já vem, essa já estava mais ou menos confirmada, há agora um conjunto de fenómenos do meio ambiente, sociológicos, sociais, profissionais, familiares,
que estão associados aos nossos progenitores e, como tal, portanto, quando nascemos, também os herdamos. Ora, sendo isto assim tão complexo, temos de começar por algum lado, não é? E não podendo ir, obviamente, alterar o passado, podemos, pelo menos, começar no presente, que é desde que a criança nasce, desde que o bebê portanto, vem ao mundo, desde logo começar a fazer uma alimentação adequada. E o que é uma alimentação adequada, por exemplo, de um bebê? Por exemplo, não lhe dar açúcar. Logo, quando ele começa a chorar ou precisa de uma chupeta, é, por exemplo, não dar aero-homo que tem açúcar, ou medicamentos que têm açúcar. As mágicas. Ou medicamentos que têm açúcar. Mas falando concretamente nos adultos, os adultos devem fazer essa alimentação com vegetais, com fruta, e não é qualquer fruta. Por exemplo, a fruta deve ser da região do hemisfério norte e fruta da época. Não deve ser consumida fruta, ou melhor, pode-se consumir, mas para a saúde não é o melhor. Fruta de outros continentes, de outras áreas geográficas e de outros hemisférios, não são boas para a saúde. Ou seja, os portugueses deveriam comer, essencialmente, fruta de Portugal, da região onde estão e da época do ano. Portanto, se estamos em setembro ou outubro, comemos maçãs, se estamos noutra altura, comemos mirtilos, se estamos noutra altura, comemos uvas, e por aí adiante, conforme as estações do ano, há sempre fruta variada conforme as estações do ano. Quanto digamos assim, à carne, a carne deve ser essencialmente de animais, carne branca, essencialmente, desde frango, de peru, de coelho, por exemplo, sem ser exaustivo. Os peixes devem ser peixes, essencialmente, peixes de tamanho pequeno, não de tamanho grande. Porquê? Porque os peixes muito grandes são muito mais suscetíveis de acumular metais pesados, como o mercúrio ou chumbo dos mares. Portanto, os peixes devem ser de tamanho médio ou pequeno e, de preferência, aqueles que se alimentam de plâncton. Os peixes que eu recomendo normalmente nas minhas intervenções, sejam palestras, sejam consultas, o que eu recomendo é a sardinha, o arenque, o carapau, a cavala, o salmão, e o salmão, há aqui, pronto, o salmão selvagem e o salmão, digamos assim, de piscicultura. Eu aconselho, mas é mais caro, obviamente, aconselho o salmão selvagem, porque esse, do seu ponto de vista da saúde, é muito melhor, por várias razões, portanto, que não vale a pena agora aqui explicar. Mas, se eu fizer uma alimentação equilibrada, portanto, com vegetais e com proteínas animais, sejam de peixe, ou sejam de aves, ou de animais, digamos assim, que não são aves, eu devo ter a preocupação de, primeiro, não comer em excesso, de serem cozinhados de preferência cozidos ou grelhados, sem deixar queimar, e deve ser uma alimentação, diria, de pouca quantidade. Nós comemos demais, comemos muita carne, comemos muito peixe. A minha próxima pergunta é mesmo essa: quantas vezes é que devemos comer ao dia? Porque muita gente come muito de uma vez e depois está horas sem comer. Pois, mas uma outra questão prévia. O nosso horário natural, digamos assim, planetário e diria, da natureza, é de alternância entre a noite e o dia e as estações do ano e os meses sucessivos. O que é que isso significa? Significa que nós alteramos este horário normal e natural, que é o nascer do sol e o pôr do sol, a noite e o dia, alterámos-lo para um calendário chamado calendário de Trento, que é o calendário que nós utilizamos, que é referência aos meses que temos, os dias que temos. Repara que há anos bissextos e anos que não são bissextos. Há um mês de fevereiro que tem mais um dia, outro que tem menos um dia, ou seja, para acertar o calendário fez-se esta matemática toda, mas a verdade é que este calendário digamos assim, não é um calendário natural. Os animais não seguem este calendário. Os animais seguem o calendário natural do nascer do sol, do pôr do sol, do horário das refeições deles, não são os nossos. Os nossos convencionou-se internacionalmente que o pequeno almoço é entre as 7 e as 9, que o almoço é entre o meio-dia e as 2 e que o jantar é entre as 8, entre as 20 e as 21. Mas isto é um calendário artificial. O ideal para as pessoas que puderem é seguirem um calendário
adequado à sua personalidade. E, portanto, cada pessoa, se puder, deve fazer um calendário das refeições, um horário das refeições de acordo com a sua vontade e não se sujeitar a esta rigidez de um calendário das 9 do meio-dia ou das 21 horas. É claro que há horários de escolas para cumprir, há horários de trabalho, há aqui um conjunto vasto de convenções, que no fundo são convenções. Vivemos numa sociedade organizada e, como tal, temos estas convenções, estas e outras, que nos permitem viver de um modo organizado e de um modo mais, diria, mais equilibrado, e nem sempre. Porque há muitas pessoas em que estas alterações do horário das refeições, do horário de trabalho, da noite e do dia, provocam doença. Há muitas pessoas no mundo, e nomeadamente em Portugal, que este simples facto de alterar este ritmo, este biorritmo, provoca doença. Pois, muitas pessoas trabalham naqueles trabalhos rotativos, que trabalham de manhã, trabalham de tarde, sim, e acabam por trocar os horários todos. As pessoas que trabalham em turnos, ao fim de algum tempo, de alguns anos de trabalharem em turnos, têm o seu biorritmo completamente alterado, têm um conjunto de circunstâncias biológicas internas também alteradas, que poderão vir a provocar doença mais tarde, 10, 15 ou 20 anos mais tarde. Ora, estas questões normalmente não são analisadas e não são vistas pela medicina convencional. É essencialmente a medicina não convencional que olha para o ser humano como um todo, como uma unidade inserida no seu meio, quer o meio natural, quer o meio familiar, quer o meio profissional ou sociológico. É a medicina integrativa e a medicina não convencional que olha para estas questões deste modo integrado. E é por isso que, quando eu estou a falar da alimentação, sobre os horários da alimentação e sobre estas questões, não posso deixar de dizer que a baralhação de tudo isto, das convenções dos horários e da alternância da noite e do dia e dos turnos, isso provoca doença. E é verdade que devemos comer de 2 em 2 horas, por exemplo? Não. Cada pessoa, na minha opinião, cada pessoa deve comer de acordo com o seu ritmo. Há uma ou outra situação clínica em que isso eventualmente é recomendável. Na maior parte das vezes, portanto, como eu estava a dizer, as pessoas devem comer de acordo com o seu ritmo, nas quantidades adequadas também à sua estatura e ao seu biótipo e, portanto, não devem desregular desse modo a sua saúde, porque se cumprirem essas diretrizes, como há pouco referi, provavelmente têm menos probabilidade de vir a adoecer mais tarde por causa disso. As crianças têm diferentes necessidades alimentares em relação aos adultos? Sim, claramente. Portanto, as crianças, desde que nascem, portanto, estão num ritmo acelerado de desenvolvimento, quer do seu sistema nervoso central, quer da sua estatura, do sistema ósseo, músculo-esquelético, quer digamos assim, de um modo geral, do seu sistema orgânico no seu todo, e, portanto, devem fazer uma alimentação, pelo menos até aos 5 anos de idade, uma alimentação adequada para a infância. Portanto, não devem, desde logo, fazer uma alimentação igual à alimentação dos adultos, até porque as necessidades proteicas e energéticas por parte dos adultos não são idênticas às das crianças. Portanto, há, digamos, orientações e recomendações alimentares para as crianças, imagina, até aos 6 meses, até aos 2 anos de idade, até aos 5, até aos 10, até aos 12 anos, e depois normalmente já podem fazer uma dieta de tipo adulto. Mas estes ensinamentos, por exemplo, uma criança que se habitua desde cedo às coisas doces, logo no berço, dificilmente depois, mais tarde, vai querer coisas amargas. E há alguns alimentos que são amargos. Por isso, uma boa técnica para ensinar as crianças a comer de tudo é começar pelos sabores amargos e só depois de se habituar aos sabores amargos é que lhe dá os sabores doces. Provam o que é bom. Até porque... Já conheço situações, por exemplo, em que o papai e a mamã tiveram que deitar açúcar na sopa para ele comer a sopa. Porquê? Foi. Porque lhe deram açúcar quando ele tinha 15 dias, 1 mês, 2 meses, ou na chupeta, ou em gotas, ou em xaropes, ou em várias substâncias que em alguns
alguns preparados medicamentosos para as crianças, são em xarope, por razões óbvias, para poder tomar, mas muitas vezes esses xaropes têm açúcar e têm lactose. E, portanto, está logo estragado desde o princípio o regime alimentar futuro. Não é? Até porque eles, quando são muito pequenos, até comem a sopa sem sal, sem nada, depois, e comem e gostam. Não é só em pequenos, em adultos também deviam comer sem sal, porque os próprios alimentos é também uma ciência certa, digamos. Os alimentos, a carne, o peixe e os legumes, já têm sal. Portanto, não é necessário pôr mais sal na comida. A não ser em casos também excepcionais. Agora, normalmente, eu como sem carne, peixe, sopa e tudo, nunca lá ponho sal. Nem tenho saleiro em cima da mesa para pôr sal na comida depois de lá estar no prato na mesa. Uma boa técnica, por exemplo, para manter uma alimentação adequada, além da especificidade da alimentação, para não comer demais, é, em vez de pôr uma travessa na mesa, fazer doses. Faz a dose, põe na mesa, no prato, já feito, é aquela dose, acabou, não há mais. Pois. Agora, se puser a travessa na mesa, sejam crianças, sejam adultos, acabarão por comer mais. Não é? Em relação ao consumo de açúcar, já falámos aqui o açúcar não dar, que cuidados é que se deve ter? O açúcar é um dos principais venenos da nossa civilização. Para termos uma ideia, e os nossos ouvintes, alguns terão, outros não terão, há 300 anos, e há estudos, em Portugal penso que não há estudos, mas há no Reino Unido, na Inglaterra, ou no Reino Unido, estudos que nos permitem concluir que no século XVIII, em Inglaterra, o consumo médio per capita do açúcar em Inglaterra era de cerca de 2,6 kg por pessoa. Hoje é de 65 kg por pessoa ano. Portanto, estamos a ver a diferença e os malefícios que o açúcar trouxe à nossa civilização ocidental e como é a causa de uma infinidade de doenças. Da tal ordem que alguns autores, uma infinidade de autores, que enfim, se algum ouvinte perguntar e pedir, poder dar, há uma série de autores especialistas em alimentação e na medicina integrativa naturista, que dizem que na base da saúde do ser humano quase sempre está implicada a alimentação, o consumo ou não consumo de açúcar ou os seus derivados, o equilíbrio emocional e o exercício físico. Nestas três áreas está a saúde e bem-estar para chegarmos aos 110 anos, ou está a doença toda que nós vemos por aí à volta. E, portanto, voltando à questão do açúcar, não é só o açúcar, é também a lactose. As pessoas às vezes pensam que é só a sacarose. Não, não é só a sacarose, é também a lactose, é também a caseína, mas neste caso particular dos açúcares, a lactose. Porquê a lactose? E a lactose está em muitos alimentos, nomeadamente nos laticídios, nos iogurtes, nos queijos, no leite, enfim, de vaca, enfim, nos variados leites que existem no mercado. E porquê é que a lactose é um inflamatório poderosíssimo, produtor de doença a médio e longo prazo? Provoca inflamação a médio e longo prazo, inflamação essa que depois dá doenças cardiovasculares, dá doenças do sistema nervoso central, dá diabetes tipo 2, enfim, dá uma infinidade de doenças dos nossos dias e que são muito comuns entre nós. Ora, cerca de 40% dos ocidentais, o seu genoma, no seu sistema genético, não tem lactase. O que é lactase? Lactase é um fermento que ajuda a digerir ou que digere a lactose. Ora, se cerca de 40% dos ocidentais não têm lactase, todos estes 40% que comerem qualquer coisa com lactose podem vir a ter problemas imediatos, mas vão ter de certeza inflamação crónica a médio e longo prazo. Nós muitas vezes estamos habituados a falar da inflamação. O que é inflamação? A gente pensa que é um inchaço, que deu um pontapé numa pedra ou deu com o cotovelo numa cadeira, fez um inchaço e pensa que isso é inflamação. Isso é inflamação aguda e urgente. Agora, a inflamação crónica cursa durante 10, 20, 30 ou 40 anos, cursa sem se ver e nós só vemos depois os resultados finais quando já estamos doentes, quando já temos diabetes, quando já temos doenças cardiovasculares, já temos problemas cardíacos, problemas pulmonares, problemas cerebrais, uma infinidade, ou artroses, ou um conjunto de doenças do sistema imunológico
só damos conta quando a doença está instalada. E quando a doença está instalada já é muito mais difícil, obviamente, curá-la. Mas mesmo assim, há um conjunto de dietas e um conjunto de recomendações alimentares que após a doença instalada é possível reduzir ou até curar. No caso particular da diabetes tipo 2. Não é? Diabetes tipo 2, hoje há soluções médicas muito ligadas, quase só ligadas ao regime alimentar, capazes de diminuir francamente a diabetes e os seus efeitos, as suas consequências, como até eventualmente curá-la. E em relação ao consumo de gorduras, que também hoje em dia, principalmente os jovens, consomem muito nas fast foods. Pois, esqueci-me de dizer o pormenor que é, no caso do açúcar, voltado atrás, que é os refrigerantes. Há dias, já não sei onde é que eu vi, mas acho que vi no Facebook ou na televisão, um médico dizer que dentro de 10 anos serão proibidos todos os refrigerantes, porque os refrigerantes estão cheios de açúcar. Mesmo os que são zero, os que dizem que são zero açúcares? Mesmo que são, por exemplo, a Coca-Cola zero, pode não ter açúcar, mas tem aspartame, que ainda é pior que o açúcar. Ou sei lá, um sumol de 1 litro tem 12, 13, 14, 15 gramas de açúcar, quando a dose média diária de açúcar que nós necessitamos é da ordem dos 5 ou 6 gramas. Se eu tomar 4 cafés e puser açúcar, 6 vezes 4, 24. São 24 gramas de açúcar que eu ingiro só nos cafés. Ora, se comer uns bolos, se comer um queijo, se beber um leite, vê lá quanto, digamos assim, a quantidade de açúcar, quantidade de açúcar que nós, ao longo de muitos anos, ingerimos. E, portanto, depois admiramos que mais tarde estejamos doentes por causa disso. Mas, mesmo já agora a propósito disto, nós temos um sistema, digamos assim, de controle e de coordenação e de acompanhamento e até totalmente anacrónico, porque vemos que há algumas preocupações para proibir para aconselhar hábitos de vida mais aceitáveis, mas continuamos a assistir na televisão a reclames dos jogos online, continuamos a assistir a publicidade dos alimentos carregados de açúcar, carregados de álcool, enfim, e no caso também de gorduras, alimentos que são promovidos agora nem sei se são, mas eram promovidos na televisão, com gorduras saturadas, que fazem mal à saúde, e eram promovidas na televisão. E, portanto, há aqui, penso eu, por parte dos governos e por parte das autoridades que superintendem na saúde em Portugal, um amplo trabalho a fazer no sentido de melhorar a saúde dos portugueses, mas melhorá-la, digamos assim, desde que nascemos, pelo menos isso, tentar contrabalançar alguns distúrbios, algumas desregulações que existem atualmente, mas isto passa, obviamente, por definir regras e incluir a saúde como uma prioridade nacional, incluída em todas as políticas. Tudo o que é política em Portugal, tudo o que é administração pública e privada, devia ter a intervenção da saúde, porque mexe com a nossa vida, com todos nós, com os filhos, com os pais e com o futuro. E, portanto, neste caso particular das gorduras, portanto, voltando ao tema, as gorduras são essenciais ao nosso funcionamento, ao nosso organismo. São elas que são uma grande fonte de energia e é elas que o nosso organismo recorre para a energia do cérebro, através, por exemplo, do colesterol, energia biológica nas células para que as células funcionem, porque as células são verdadeiras máquinas vivas. Portanto, de facto, o Criador fez uma máquina, quer das plantas, quer da natureza, enfim, mesmo no ser humano. As nossas células são verdadeiras máquinas, são verdadeiras refinarias produtoras de vários produtos, nomeadamente, e necessitam para isso de energia. Ora, as gorduras boas são as gorduras insaturadas. No caso das gorduras, fritos. O melhor óleo para fritar, e mesmo não aconselhando isso, mas o melhor óleo alimentar é o azeite. Há um outro conjunto de óleos que, portanto, na minha opinião, não devem ser utilizados. Óleo alimentar deve ser o azeite.
por exemplo, fritaduras de alimentos devem fritar uma vez e deitar o óleo fora, porque a partir desse momento começa a ficar saturado. O que é que significa saturado? Significa que as ligações químicas que a molécula tem para fixar outros elementos no organismo fica tapada. Digamos assim, digamos que a molécula insaturada de uma gordura insaturada tem várias portas. Quando está saturada, tem as portas fechadas. Quando tem as portas abertas, permite-lhe ligar com outros químicos e outras substâncias químicas no nosso organismo. Quando tem as portas fechadas, não se liga com nada. É simplesmente tóxica. Simplesmente tóxica. Mas há muitas outras gorduras. Portanto, há gorduras vegetais, outras gorduras vegetais. Há o óleo de coco, que é um óleo também para a alimentação humana saudável, portanto, mas não há muito para onde escolher em termos de saúde humana. Agora, em termos de óleos no mercado, há uma variedade imensa de óleos e de gorduras. Mas vamos pois há a gordura que está nos alimentos, não é? Que está na carne ou que está no peixe. Normalmente esta gordura é uma gordura saudável, portanto, ou seja, e é a gordura que dá também sabor melhor ou pior aos alimentos, não é? Reparem que se fizer um pouco de carne, um pouco de peixe e lhe retirar completamente a gordura, o resultado final na culinária não é o mesmo, não é? Pois. Que é a gordura que lhe dá, algum sabor. Uma boa técnica para evitar o sal, evitar gorduras saturadas, é plantas aromáticas. Portanto, o tomilho, ou cidreira, ou salsa, enfim, há uma variedade grande de plantas aromáticas que se utilizam em culinária e que, para tornar os alimentos mais apetecíveis, portanto, na refeição, podem ser condimentados com plantas aromáticas. Obrigada. Ficamos a saber um bocadinho mais sobre a alimentação hoje. Regressamos daqui por 15 dias com outro tema relacionado com a saúde. Boa tarde. Então, boa tarde. Já agora, só a parte final, é que este tema da alimentação é um tema muito vasto e, portanto, se for necessário se entenderem, portanto, poderemos voltar ao tema noutra altura, depois numa segunda rodada, porque, de facto, é um tema muito interessante, é um tema atual e é um tema que mexe, essencialmente, com a nossa saúde no presente e, sobretudo, no futuro. Obrigada e boa tarde. Boa tarde.